Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Mensagem que vai ser liberada na congregação, que nós vamos compartilhar. A vida de um santo. Parece estranha a mensagem, mas é isso mesmo. Efésios 4, do 11 ao 32. Você é um santo? Você é uma santa? É uma pergunta que normalmente as pessoas tendem a pensar uma coisa diferente, mas nós vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. E é isso que nós vamos aprender. O texto em grego, Efésios 1:4, primeiramente, começando, ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, para que a gente fosse santos e irrepreensíveis. Então, nós somos santos não porque nós temos algum tipo de mérito, mas por causa da nossa fé em Cristo. A obra é de Cristo Jesus. Então, isso que é importante que a gente frise bem aí, que a mensagem é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Escolheu a palavra, o verbo eglekomai, significa selecionar, escolher para si mesmo, eleger. Deus escolheu e separa do resto da humanidade, a raça de Adão, porque todos nós somos raça de Adão, para receber sua graça e ser transformado em filho de Deus. E por isso terão uma vida diferente dos ímpios, que é a raça de Adão. Então é essa a diferença. Santos, a palavra ágios, santo, puro, consagrado, respeitável, imaculado, isto é, separado para estar em harmonia com a vontade do Pai Celestial. Então, santo, santificado pelo sangue de Jesus Cristo. O processo de santificação só vai terminar na ressurreição, na redenção. Somos santos em Cristo quando somos salvos no momento em que temos o novo nascimento em nosso espírito. Mas a nossa vontade na carne, a raça de Adão, a nossa mente precisam ser tratadas pelo Espírito Santo. É um processo. Mas, se você crê em Cristo, você foi salvo por Cristo, você nasceu de novo, você é santo, você é santa. São estes que, pela graça de Cristo, irão para com Deus. Irão ter uma vida. A vida que você tem vivido é uma vida de um santo, de uma santa, que faz a vontade do Pai? E é isso que o texto vai nos ensinar. A partir do versículo 11, nós vamos pegar esses versículos. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Eu estou utilizando aqui a Almeida Corrigida Fiel. A atualizada traduz diferentemente ali, em vez de doutores, coloca como mestres. Todos com o mesmo significado, porque significam professores. Cristo dá à sua igreja esses 5 dons ministeriais, esses 5 dons espirituais ou ministérios, para um propósito específico e bem focado. Os discípulos deveriam aprender a aproveitar bem e receber da graça que Cristo dá através desses 5 ministérios. Nas congregações e igrejas que têm realmente ministérios levantados por Deus, que são sérios, que não vivem pensando ou visam unicamente lucro e dinheiro, mas que visam a edificação dos irmãos, não agradar o pecado na vida das pessoas, mas a edificação. E o apóstolo Paulo nos diz qual é o versículo seguinte. Ele vai dizer o que é que esses ministérios o Senhor Jesus quer. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, a igreja está cheia de santos. Nem todos são, mas está cheia de santos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo, ou com vistas, como traduz atualizada, traduz esse termo grego pros, que significa em benefício, em direção. Querendo, visando, ou com vistas. É o foco de Cristo. Ele quer isto, ele exige isso. O aperfeiçoamento traduz a palavra catartismos, que vem do verbo catartizo. Ajustar, preparar, equipar, restaurar, treinar. Esse dicionário grego aí, ele coloca, como ele define catartismo como equipamento, treinamento, preparação dos santos para o ministério. Esse outro dicionário traduz, o Kittel, ele traduz o anterior ali, qual que era? Passei correndo, o BDAG. Esse aqui, o Kittel, ele traduz como catartizo, era usado no grego clássico para ajustar ossos quebrados, é um termo médico, da medicina. Restaurar redes de pesca, como aparece lá em Marcos 1,19. Treinar soldados para a guerra. Preparar instrumentos para uso. Treinar soldados para a guerra. Somos bons soldados de Jesus Cristo, escreveu o apóstolo Paulo para Timóteo. Os ministérios de pastor e mestre, especialmente, devem treinar os santos para o serviço na igreja, na congregação. Todos os outros, cada um tem a sua função, O apostólico fazendo uma coisa, o profético fazendo outra, o evangelista, mas o pastor e mestre é aquele que fica mais diretamente ligado às ovelhas no rebanho, que é a congregação. Aperfeiçoamento carrega um tom de maturidade espiritual. E isso exige treinamento e equipamento prático. Santos, você é um santo? Você é uma santa? Sim ou não?
Sim, você é. Se você crê em Cristo Jesus, se você aceitou Jesus como seu Senhor, você é um discípulo de Jesus, uma discípula. De uma forma ou de outra, todos os santos serão guiados pelo Espírito Santo para receber treinamento. A obra, ou desempenho, como traduz a atualizada, né? Traduz a palavra grega ergo, que significa negócio, serviço, aquilo que alguém se compromete a fazer. Obra, desempenho. E ministério traduz a palavra diaconia. Ministério quer dizer serviço. As pessoas usam o termo ministério como uma coisa... Gente, é serviço. Qualquer serviço na igreja é um ministério. Traduz a palavra diaconia, de onde vem a palavra diácono, né? É serviço daqueles que, pelo pedido de Deus, servem os outros. Então, o que é o ministério? Você tem que servir os outros. Se você serve a si mesmo, não é ministério. Ministério ou serviço, todos os santos receberam ao menos um talento, né? Na parábola do talento, lá em Mateus. Um ministério de Cristo, para servir na igreja, de acordo com a capacidade de cada um. Você entendeu que recebeu de Cristo um dom, um ministério? Sim ou não? Aí está, né? O que você tem feito com o seu ministério? O que você tem, né? Você tem vindo receber seu treinamento? É importante haver essa edificação. A edificação traduz a palavra grega oikodomai. É o ato da construção, de construir. Aqui é a construção que promove o crescimento de outras pessoas em 4 áreas. Na sabedoria nos ensinos de Cristo, que é o discipulado. A piedade, que é o temor a Deus. A santidade, que é a qualidade de vida para agradar a Deus. E a felicidade em Cristo para servir. É feliz servindo. De outra forma, não será o cristão feliz. Corpo de Cristo, estamos falando de cristãos de verdade. Corpo de Cristo, a igreja, a congregação onde você está lotado, ou deveria estar. Todos os santos têm uma missão dada por Cristo e deveriam entender que recebemos a vida e o livre-arbítrio como dons de Deus para darmos frutos ao Pai Celestial em Cristo Jesus. Se não dá, você está dando frutos ao Pai Celestial? E que tipos de frutos você está dando ao Pai? Você entendeu que para dar bons frutos, seu ministério precisa de aperfeiçoamento por ordem de Cristo? Sim ou não? Treinamento. Não tem jeito. O versículo 13 está aí em grego, passando em grego agora a tradução. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A edificação da igreja deve permanecer até que todos nós cheguemos à unidade da fé, ou seja, até que todos os santos, os discípulos, atinjam a maturidade espiritual. Uma vez que novos discípulos, né, santos, estão constantemente sendo acrescentados à igreja, esse objetivo não será alcançado até que o Senhor Jesus volte, correto? E a ideia do Senhor é essa mesmo. Então, eu e você temos muito trabalho a fazer até lá, sim ou não? Temos, porque muita gente Deus ainda vai mandar para que a gente possa edificar. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Cada vez mais a gente vê a internet, as redes sociais cheias desses homens que enganam as pessoas com essas novas revelações, as interpretações distorcidas da Bíblia para agradar ao ego humano. Quando nós cristãos de verdade atingimos a maturidade espiritual como discípulos, há 2 consequências. Primeiro, não seremos mais meninos, ou seja, crianças na fé, crentes imaturos que são facilmente enganados por heresias e ensinos errados, seja pelas redes sociais ou por falsos mestres que sussurram doutrinas erradas em nossos ouvidos, especialmente quando você está longe do seu pastor, do seu discipulador. Não tem que fazer nada disso, ou não precisa fazer nada disso. Começa aí esse monte de versículo aí que o pessoal usa para agradar todo mundo. Crescemos em todos os aspectos na vida cristã. A segunda consequência, tais como o conhecimento da doutrina de Cristo, o serviço na igreja, a nossa conduta e o testemunho diante dos ímpios, a nossa vida de santidade, o temor a Deus, a vida de piedade, enfim. Versículo 15, aí ele em grego, e vamos lá, traduzido. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade não deve ser usada como uma arma forçando as pessoas a obedecerem a Cristo. Nada disso. A obediência, que é fruto de amor, por ter Cristo como Senhor, a cabeça, leva a igreja a crescer em todos os sentidos. Então a igreja precisa fazer tudo por amor. Todos os cristãos devem evangelizar as pessoas, convidar pessoas para vir ao culto, discipular, devem fazer discípulos, devem evangelizar, tudo por amor. Você tem a missão de convidar pessoas para vir ao culto, sim ou não? Sim, as pessoas estão precisando disso, né? Veja a situação que está a humanidade. Versículo 16, aí ele está em grego. A tradução, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. O que Paulo está dizendo aqui? O corpo humano cresce bem quando todas as partes desempenham suas funções com saúde funcionando normalmente, todo mundo ligado.
O crescimento bíblico e temente a Deus da igreja acontece quando cada membro do corpo usa por completo o seu dom espiritual em submissão ao Espírito Santo e em colaboração com os outros cristãos, os outros irmãos de fé, os discípulos. Então é isso que ele está falando. Cada membro do corpo deve estar em seu lugar para a pessoa viver bem, com saúde e poder produzir. Quando você desloca um braço, quando quebra a perna, é isso, desloca aquilo, a gente vê o problema, tem que ajustar, né? Então, por isso que ele fala todo o corpo tem que estar bem ajustado. Então, essa história de isolado, né? Cada crente deve servir com o seu dom para crescer a igreja. Assim, como você nunca viu um pé andando sozinho por aí, você sozinho em sua casa é apenas um cristão infantil que não tem entendimento da palavra de Deus. Você entende que recebeu um dom de Deus e precisa usá-lo na igreja para que ele cresça? Ela toda cresça, você cresça, igreja cresça, sim ou não? Aí o versículo 17. Em grego, depois a tradução em português. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente. Os efésios, na maioria eram gentios, vinham de uma vida extremamente pagã, cheia de idolatrias e pecados mais horríveis possíveis, como raça de Adão. Né? Todos são filhos de Deus? Não, todos são raça de Adão. Filhos de Deus quando tem um novo nascimento. Agora que nasceram de novo, não podiam mais viver igual aos ímpios, a vida que eles tinham antigamente. Se você que se diz cristão crente, mas vive como ímpio, você não nasceu de novo e assim ainda não é salvo. Você entende que como um filho de Deus, um santo pelo sangue de Cristo, a sua vida não pode ser igual à vida de um ímpio? Sim ou não? Não, isso não pode, não tem como. O seu pai é outro. Versículo 18, ele é em grego, todinho aí para você. Traduzido. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Um cristão que vive em pecado e vive como ímpio, ele não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e está separado da vida de Deus. Ele não é salvo, então? Não. Seu coração é duro para ouvir a palavra de Deus, prefere procurar mensagens e profetas que preguem o que agrada a sua carne, a raça de Adão. Quando agrada a raça de Adão, não é filho de Deus. Versículo 19, em grego, a gente está fazendo apenas um resumo do que cada mensagem quer dizer e contextualizando ao mesmo tempo, correto? Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Os incrédulos e os desviados chegaram a um ponto de rejeição da palavra de Deus, que viver cometendo pecados sexuais era algo tão normal que ninguém mais se assustava. É o famoso potencial para pecar da raça de Adão, que não é salva, mas está dentro das igrejas, das congregações e causando maior confusão. Aí o versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. São os ensinamentos de Cristo, que aprendemos no discipulado e também nas pregações, quando prestamos atenção e não estamos no celular, e quando a pregação também é sobre a palavra de Deus. Estamos falando das igrejas onde os pastores não foram corrompidos com a ambição de visar dinheiro, só pregar dinheiro, pregar dinheiro, pregar dinheiro. Estão pregando o evangelho do reino de Deus, que é o que você está ouvindo, que é a mensagem apostólica. Um discípulo, um santo que aprendeu os ensinamentos de Jesus, não vive jamais como um ímpio, um pagão. Cristãos que não obedecem compõem essa geração de crente que não dá frutos. Infelizmente, esse é o resumo dessa geração. Uma geração que não dá frutos. Versículo 21. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Se é que de fato, a King James atualizada traduz assim. Se é que de fato ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Ensinados, traduz as corrigidas, as Almeidas, né? A corrigida fiel e a atualizada. Ou discipulados, traduz a King James atualizada. Traduz o verbo didasco, né? O dicionário TDNT, as páginas aí, traduz como formar discípulos, não apenas transmitir informações, mas treinar, ensinar, né? Com treinamento. Discipulado é um treinamento para servir a Cristo com compromisso. Sim ou não? Evidentemente que sim. Discípulo é quem ouve e obedece com compromisso? Sim ou não? É evidente que sim. O discípulo pertence a uma geração que dá frutos a Jesus. Essa geração sem compromisso é uma geração de crente que não dá frutos. Essa geração tem sido marcada por crentes sem compromissos com Jesus e por isso não assumem compromissos na igreja para servir. Uma geração que tem compromissos com sua profissão e seu trabalho, mas não quer compromissos na igreja com o seu ministério. A igreja é o complemento da nossa casa. Não podemos viver sem igreja, sem viver servindo na igreja. A igreja, a congregação onde você está. A igreja aqui no sentido de localidade. E com isso, os pais dessa geração ensinam seus filhos a serem crentes estéreis, que não dão frutos ao Senhor
E por isso, a maior parte dos filhos dos crentes desta geração estão desviados no mundo, ou vão para a igreja enquanto estão na casa do pai, uma vez que sai fora, que eles têm a liberdade, eles caem fora. É uma geração que não dá frutos para Jesus. O casal não ora junto em casa, o casal não lê a Bíblia, e assim os filhos também não. Os filhos cresceram vendo os pais reclamando da igreja e do pastor e não demonstrar amor algum pela igreja de Cristo, mas nem eles aprenderam a amar a igreja. Não veem isso. Temos que ser apaixonados pela igreja de Cristo, servir aos irmãos com amor em nosso ministério. Estou falando da igreja, especialmente quando nós estamos lotados em igrejas com discipulado, que ensinam realmente a viver como cristão. Os filhos precisam ver o exemplo de seus pais, de pais convertidos. A maior parte dos filhos que estão desviados ou não querem se converter, viveram com pais religiosos, mas não convertidos, que não nasceram de novo. Os filhos cresceram vendo seus pais gastarem dinheiro em festas e comemorações pagãs do mundo, mas nunca deram uma oferta de amor à igreja. Não estamos falando de petição. A ajuda para a existência da igreja, os trabalhos. O cidadão vai à igreja, ele toma ceia, ele usa as coisas que tem, ele recebe material, em geral material gratuito, mas ele não ajuda a obra que sustenta, a obra que prega o evangelho, a obra que muitas vezes ajuda outras entidades, como nós fazemos outras obras do Senhor, né? Nós ajudamos 4 obras do Senhor, cada uma num nível. Nós ajudamos o Portas Abertas, os PMs de Cristo, ajudamos a Peniel de Agudos, a comunidade Peniel, e também ajudamos a família de missionários que estão na África, a família Marx. Hoje esses filhos gastam dinheiro até com drogas, prostitutas, bebidas alcoólicas e nunca deram uma oferta de amor para ajudar a sua própria congregação. É só um paralelo para ver o fruto, porque claro que a gente não vai fazer loucura, mas é o fruto de uma vida que não foi consagrada ao Senhor. Como o pai e a mãe querem que seu filho seja um discípulo de Jesus, uma filha seja uma discípula de Jesus, se eles mesmos não são discípulos de Jesus? E com isso vemos uma geração de evangélicos infrutífera para Jesus. A maioria jamais trouxe uma única alma nova para a sua congregação, mas quando sai, sempre em rebelião e em pecado, arrasta consigo algumas pessoas não convertidas ou imaturas, que não vai arrastar discípulos. Assim, não devíamos espantar que grande parte dos filhos de cristãos não queiram nem saber da igreja. Os desigrejados, como assim são chamados pela imprensa, a mídia brasileira, segundo dados da Missão Nepal, da Missão CEPAL e do Datafolha, que não são tão abrangentes, mas eles fizeram uma pesquisa assim, jovens de 16 a 24 anos, 12,5% não frequentam mais a igreja. Jovens evangélicos, ou filhos de cristãos. Jovens de 25 a 34 anos, 12,1% não frequentam mais a igreja. De acordo com o IBGE, 4 milhões de brasileiros se enquadram como ex-evangélico. Nos Estados Unidos, esse estudo sim, eu creio que foi que abrange melhor, né? Estudos do American Religious Identification Survey e do Barna Group indicam que 70% dos jovens criados na igreja deixam de se envolver com a igreja entre os 18 e 28 anos, e 80% dos jovens criados na igreja estarão desligados até os 29 anos. Isso é um estudo mostrando para cá, um estudo citado na Wikipedia sobre o declínio do cristianismo mostra que em países ocidentais, aí está o Brasil também, cerca de 1/3 dos que foram criados cristãos deixam a fé até os 30 anos. Essa é uma realidade, infelizmente, muito grande. De 70% a 80%, quer dizer, de cada 10, 7 ou 8 dos filhos cristãos não vão estar com seus pais na igreja. Justamente por quê? Porque não são discípulos, filhos de não discípulos. Se o pai não for discípulo de Jesus, e se você, mãe, não for uma discípula de Jesus, e não conduzir seus filhos a serem discípulos de Jesus, o mundo vai conduzir sua casa através dos seus filhos. Você que é homem casado e pai, precisa aprender com o nosso amado irmão Noé, que construiu uma arca para salvar a família dele, a esposa dele, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 noras, dando a eles a visão profética de Deus, quando o mundo todo só via a visão do óbvio. E é interessante como que ele foi apaixonado pela obra, que ele transferiu isso para a família. Você que é mulher casada e mãe, se o seu marido ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, e até te atrapalha de ser uma discípula de Jesus, precisa aprender com a irmã Lloyd, em 2 Timóteo 1,5, que fez a filha Eunice, fez dela uma discípula de Jesus, e também um neto, Timóteo, que veio a ser discípulo do apóstolo Paulo e depois, posteriormente, um apóstolo. O que Deus quer para seu filho?
Você só vai saber se for uma discípula e estiver fazendo do seu filho, da sua filha, uma discípula de Jesus. Do contrário, você vai estar colocando o seu filho ou filha a ser mais um que não vai mais querer saber de Jesus e da igreja quando for jovem e atingir a maioridade. Todas as vezes que você baratear o culto que presta a Deus, deixando de vir porque está cansado, ou que tem outro compromisso, ou discipulado especialmente o discipulado, não se esqueça que seu exemplo será seguido pelos seus filhos e não vai adiantar o que você ensina. Como disse o jurista político e escritor Rui Barbosa, as palavras comovem, mas os exemplos arrastam, porque a gente transmite o que está no coração e não o que está na mente. Você tem que começar a pensar na herança que vai deixar para seus filhos e seus netos. Noé andava com Deus e seu bisneto Enoque também andava com Deus e foi arrebatado vivo. Você entende que precisa deixar uma herança espiritual para seus filhos e netos? Sim ou não? Obviamente que é sim. Todos nós temos que fazer isso e aprender e ensinar os nossos filhos para ensinar os nossos netos também. Você entende que a herança espiritual que você vai deixar para os seus filhos e netos, ou será a bênção de ser discípulo de Jesus Cristo, ou será a maldição de ser um evangélico que abandona Cristo e sua igreja por qualquer situação? Sim ou não? Se você não é discípulo de Jesus, vai ser difícil entender essas duas coisas. Primeiro, a igreja é um complemento da nossa casa, onde vivemos em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Paulo escreve em Romanos 16, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai também a igreja que está em sua casa. Não podemos viver sem a igreja porque ela é o corpo de Cristo. E se você não está nela, é porque não está em Cristo. Ele escreve assim também, em Efésios. Cristo, cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Depois você pegando os versículos, você vai ver ele completo, mas aqui é a parte que nós estamos mostrando para você. Um corpo sem um pé ainda é um corpo. Um pé fora do corpo não é o corpo. Deus, assim, você precisa estar ligado. Deus deu ao pai e à mãe 3 privilégios. Você, como eu, pai e mãe. Primeiro, o privilégio de levar seus filhos a Cristo. Segundo, o privilégio de participar na vida dos filhos no casamento. E terceiro, o privilégio de levar nossos filhos a exercer o ministério a que foram chamados por Cristo. Se você não fez dele um discípulo, você dificilmente vai conseguir influenciá-lo por bem nas outras áreas. Mas para isso ser bem feito, precisam ser discípulos e fazer de seus filhos discípulos de Jesus. Você não pode deixar de cumprir essa missão. Sim ou não? Entendo que sim, né? Aí o versículo 22. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O trato aqui traduz a palavra anastrofei. A palavra grega, modo de vida, conduta, comportamento, postura. Como você tira uma roupa velha e coloca uma roupa nova. Assim os cristãos precisam decidir romper com a vida do velho homem, a raça de Adão que vive como escrava do pecado e guiada por este mundo que jaz no maligno, conforme João fala lá na primeira carta, no capítulo 5, versículo 19. O velho homem, a raça de Adão, só tem prazer naquilo que é do mundo, do pecado e que o afasta de Deus. São pessoas vazias e precisam da alegria das festas e diversões do mundo após um dia duro de trabalho e muitas vezes do próprio pecado. O versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. A atualizada traduz assim esse versículo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ao abandonar a vida e o costume do velho homem, a raça de Adão, e decidir buscar em Deus a vida do novo homem, isto é, a vida de um filho de Deus, o santo, né, de um santo, porque teve um novo nascimento. A base disso é o discipulado de Jesus, onde recebemos a luz da palavra de Deus. É por isso que Jesus mandou fazer discípulo, lá em Mateus. Aqui nós temos o versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem é o filho de Deus, é o santo, é o discípulo de Jesus, é aquele que nasceu de novo, nasceu de Deus. Isso é o apóstolo Paulo, é o que o apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A maioria das pessoas, quando lê isso aí, acha que é um absurdo, que é inatingível. E isso não dá para nós, mas é porque não entende bem o que ele diz aí. Você vai dizer, mas isso é impossível para nós. É quase inatingível para o nosso nível. A resposta, não é não. Paulo imitava Jesus e nós podemos imitar Jesus como o apóstolo imitava. Como assim? Primeiro, fazendo a vontade do Pai. Segundo, servindo aos irmãos. É nisso que ele está dizendo. Isso que Jesus veio fazer, é fazer a vontade do Pai. É servir aos irmãos. E nós estamos aqui transmitindo
Isso através dessa mensagem do apóstolo. Deus nunca nos dá um mandamento impossível de obedecer. Deus nos dá a graça, mas a vontade e a atitude tem que ser de cada pessoa, de cada cristão, de cada cristã. Versículo 25. Em grego, traduzido. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Dos versículos 25 a 32, o apóstolo Paulo nos mostra o estilo de vida do verdadeiro santo e discípulo que edifica o corpo. A mentira é o idioma do sistema do mundo, que é dominado pelo diabo e pelo inferno. A verdade é o idioma do reino de Deus, onde os santos são guiados pelo Espírito Santo. Então, dependendo do reino que você está falando a língua. Se você ainda precisa mentir para resolver certos problemas, indica que existe muito do reino do diabo dentro do seu coração, na sua vida. Quando passar a falar a verdade, o reino de Deus vai brilhar como luz em você, e as pessoas que vivem nas trevas vão passar a odiar a você, como odiaram a Jesus, porque você está dentro do reino de Deus. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem toda ira é pecado. Quando vemos uma injustiça, uma crueldade, por exemplo, mas o santo não pode ser consumido pela ira e agir inspirado em sua ira. Nem o cristão pode ir dormir com ira no coração. Precisa perdoar ou pedir o perdão antes. Por isso que ele fala até que o sol se põe. Quer dizer, o sol se põe, claro, 6 e pouquinho. Até esse horário você tem que pedir perdão, perdoar, tem que consertar a situação. Não é para dormir com o coração assim. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Lugar aqui é a palavra topos. Lugar, espaço, posição, região. Lugar habitado, como cidade, vila ou distrito. Figurado fala de oportunidade, ocasião ou possibilidade. Não deis oportunidade ou ocasião ou possibilidade ao diabo. Homileticamente e em paráfrase, não deem brecha ao diabo com o sentido de oportunidade, ocasião. Os pecados, no geral, se devem à natureza da raça de Adão, cujos desejos são maus, mas que as tentações diretas é mais do que as tentações diretas do diabo. Então a gente pega muito mais pela natureza da carne, por influência do mundo, do que diretamente pelo diabo. O diabo usa as brechas ou oportunidades que nossos pecados, em especial quando recheados com a ira, para levar a efeito a sua obra em causar confusão, divisão, crimes, assassinatos, violência, agressões, palavras ofensivas e por aí afora. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não basta abandonar o pecado. O santo precisa servir, e servir é fazer o bem aos irmãos, às pessoas que precisam de ajuda, sem desejar recompensa. O ladrão, ao se converter como filho de Deus, deve trabalhar e ajudar aos necessitados, como em geral os cristãos fazem. É a regra geral. Cristão de verdade trabalha e não rouba, e nem recebe dinheiro que não seja honesto, justo e aceitável diante de Deus. Então você precisa ver se de repente você está sendo beneficiado com uma coisa ilegal e ilícita, né? Por isso, entrar na política no Brasil é uma decisão muito difícil, pois o sistema político brasileiro está debaixo do governo do principado do diabo, de principados do diabo, que promovem a corrupção sistêmica, né? De estrutura e processo do sistema político-econômico e endêmica, arraigadas na cultura e na sociedade, das sociedades e governos. Por exemplo, disso é o famoso jeitinho brasileiro, para contornar burocracias usando os favores e subornos corruptos. Não, olha, é o jeitinho brasileiro. Infelizmente, isso é sinal mesmo de raça de Adão. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Torpe traduz a palavra sapros, que significa podre, estragado, corrompido, deteriorado, impróprio para uso, como fruto ou peixe estragado, que é do conhecimento de todo mundo. Figurado é uma coisa inútil, nociva, corrupta, depravada. O BDAG, né? Bauer, Dunker, Arnold e Grimschick, moralmente corrompido, prejudicial, ele traduz. O Lauenida, que é um léxico, né, de palavras semânticas do Novo Testamento, ele traduz palavras que corrompem em vez de edificar. No grego clássico, a palavra era usada para alimentos deteriorados ou árvores más que produzem frutos ruins. Na verdade, ele está dizendo, então, Paulo está dizendo que o cristão, como árvore boa, não pode produzir fruto mal, como Jesus dizia, né, pelas suas palavras. No uso moral e ético, como Paulo usa aqui, são palavras e atitudes vistas como podres, impróprias e destrutivas para a comunidade. Assim, aqui Paulo orienta a ter linguagem santa e não podre. Palavrões, por exemplo, palavrões e palavras com sentido imoral e vulgar, maliciosas, com duplo sentido. Segundo, fofoca e maledicência, palavras para destruir a reputação de uma pessoa.
Importa que você tenha ódio dela? Não deveria como cristão, né? Terceiro, mentiras e manipulação, linguagem enganosa para se conseguir o que se deseja a qualquer custo. Quarto, críticas destrutivas que não edificam e não visam ajudar uma pessoa a corrigir erros ou melhorar o que está fazendo. Quinto, discursos tóxicos em redes sociais, com bate-bocas, ofensas que contaminam as pessoas ao invés de edificar e ganhar almas para Jesus. Sexto, se você não tem nenhuma palavra para ajudar e edificar as pessoas, então fique de boca fechada. Calha essa boca, fonte de palavras podres. É a melhor coisa que você faz. Mas, pastor, todo mundo fala bobagem quase todo dia. A resposta? Você não é todo mundo. Você é um discípulo de Jesus. Você é uma discípula de Jesus. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Entristecer aqui traduz o verbo lúpeo, que significa tornar triste, entristecer, provocar dor, conforme traduz o dicionário BDAG. Tristeza emocional e psicológica, como perda de alguém. Homero usa a palavra, no grego clássico, né, para o sofrimento de Aquiles pela morte de Pátroco, na Ilíada. Né? No Koiné, época de Paulo, usado tanto para tristeza comum quanto para aflição moral e espiritual, como em Isaías 63:10, na Septuaginta, traduzir o hebraico para o grego, é quando a rebelião dos hebreus entristeceu o Espírito Santo. E, naturalmente, Paulo está usando aqui essa direção do Espírito Santo, inspirado por ele. O pecado na vida de um crente, como nos versículos 31 para frente nós estamos vendo, entristecem o Espírito Santo, pois provam a rebelião para com a vontade do Pai Celestial. Causam confusões e muita divisão na igreja. Isso entristece o Espírito Santo porque fere o corpo de Cristo. Não é uma tristeza emocional humana. Né? Essa palavra entristecer o Espírito Santo é uma forma de linguagem antropopática, antropopatismo, né? Que é atribuir sentimento humano a Deus, para a gente entender aquilo que Deus quer dizer. Para mostrar como o pecado fere a santidade de Deus. Isto mostra que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força impessoal, pois só uma pessoa pode ficar triste. Já pensou como o Espírito Santo fica triste quando vê que por causa da nossa desobediência em fazer de nossos filhos, nossos discípulos, facilite que eles vão para o mundo viver conforme o costume desse mundo? Porque a gente não cumpriu a nossa parte? Selados. Aqui a palavra esfragidzo em grego significa colocar um selo, marcar com um selo. O Espírito Santo é quem garante a redenção eterna em Cristo para aqueles que creem em Jesus, os santos. Redenção. Traduz a palavra grega apolutroses, uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Deus é o Senhor e protetor daqueles que o obedecem, os que creem nele. E irá finalmente tomar posse deles no dia da redenção, no dia da bendita esperança, quando Cristo voltar para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos em Cristo, quando receberemos um corpo imortal, semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitou, a verdadeira natureza dos filhos de Deus, cumprindo 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, e também Romanos 8. Né? O versículo 31 em grego. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. É uma lista de vícios ou catálogos éticos que Deus nos ensina. Amargura traduz a palavra grega pícria, é ácido, azedo, raiz amarga, como a losna, por exemplo, que é muito conhecida. Por exemplo, significa um ressentimento, rancor, hostilidade guardada no coração. É a disposição do coração tóxico, rancor, que cria raízes. Ira traduz a palavra thumos, em grego, ebulição, explosão de paixão. É a ira impetuosa, um acesso de fúria momentânea, uma explosão emocional, quando se perde a cabeça e se comete crimes, atos de violências, palavras agressivas, escolhas erradas, mas logo passa. Geralmente depois que passa, o nervosinho, a nervosinha se diz: onde eu estava com a cabeça quando eu fiz tal coisa? A resposta: sua cabeça estava possessa de ira, de fúria. Cólera traduz a palavra grega orgei, ou orgei, fica inchado de paixão, né? Ficar inchado de paixão. É a ira mais assentada e permanente, um ressentimento cultivado. É um rancor guardado que fica cozinhando no coração e se transforma em hostilidade contínua, sempre com mau humor. Diríamos que está cozinhando em banho-maria. Gritaria. Traduz a palavra krogei. É uma gritaria hostil, como aparece lá em Atos 23:9. Berros de contenda, confusão, tumulto barulhento. Na gíria, são as crentes barraqueiros, ou os crentes de brigas, crentes barraqueiros, discussões com raiva, um querendo falar mais alto do que o outro, aquela gritaria dentro de casa. Meu Deus do céu, essas coisas entristecem o Espírito Santo. Blasfêmia. Traduz a palavra grega blasfêmia. Literalmente, palavra que fere a reputação, é uma maledicência.
No mundo grego, era usado para ataques verbais contra deuses, autoridades ou pessoas em tribunais. Aqui não se trata unicamente de blasfêmia contra Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gente que xinga Deus. Aqui se trata também da fala maldosa contra pessoas, seja quem for, autoridades, irmãos, enfim. É fazer um linchamento virtual nas redes sociais ou na sociedade através de uma vida da pessoa, porque você está com mágoa dela. Malícia, traduz a palavra kákia, literalmente é maldade de caráter, é uma corrupção moral, disposição de prejudicar, é o desejo de causar dano aos outros, e isso a gente vê muito dentro das pessoas. Se não nascer de novo, não vai mudar isso. Estado moral e caráter corrompidos, especialmente de natureza sexual, com desejos, olhares e palavras maliciosas. Sejam tiradas, não devem ficar na vida de um santo, de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus. Retirar pela força. Tira, mas arranca fora. O 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Benignos traduz a palavra krasetos, que é a bondade ativa. Como eu trato as pessoas? Com gentileza, com disposição para ajudar na prática, sem esperar nada em troca. Misericordiosos traduz a palavra ioplangikinos, de bom coração, compaixão profunda, das entranhas. É uma empatia que move ao cuidado, sentir a dor dos outros e se mover para ajudar. É uma coisa prática. O bondoso, ele tem disposição para ajudar. O misericordioso é um complemento, né? Faz com que ele sinta a dor e vá ajudar. Os verdadeiros discípulos de Jesus são benignos e misericordiosos, por isso perdoa a todos os que os magoam, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus na cruz. Quer dizer, você é benigno e misericordioso não somente com as pessoas que você ama ou que você não conhece, mas também com aqueles que te magoaram. Você perdoa e ajuda. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Esta mensagem, gravando então, é importante que, como Cristo, como Paulo disse, imitadores, nós temos que fazer a vontade do Pai, e por isso que a santidade, como discípulo, é muito importante, obediência e servir aos irmãos. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, deixe aí o seu gostei e nos ajude. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você não fez, se inscreva no meu canal e acione o sininho de notificações. E que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a sua vida e o Espírito Santo te ilumine para que você possa fazer a vontade do Pai Celestial. Discípulos e discípulas de Jesus Cristo, santos e santas, amados, escolhidos, escolhidas do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.